professor de Química, e esse é o nosso segundo encontro com resolução de questões do Enem. Na aula passada nós trabalhamos com algumas questões, na verdade, nós trabalhamos com 8 questões do Enem de 2015 e hoje eu escolhi 4 questões do Enem de 2014, tá? Das questões de Química que foram cobradas, eu escolhi 4 de cálculo, tá? 4 questões envolvendo cálculos, porque é o calcanhar de Aquiles de muitos alunos, né? Tinha questão fácil? Tinha. Tinha questão de química orgânica? Sempre cai. Teve questão de reação orgânica? Também. Mas também tem muita questão de cálculos químicos, estequiometria. Isso é importante o aluno dominar. A gente vai trabalhar com 4 questões. 3 envolvem conceitos de mol, massa molar, tá? Requer do aluno um raciocínio lógico, trabalhar com as informações, que é isso que o Enem quer. Ele quer saber se o aluno tem capacidade de pegar o conhecimento dele e aplicar na resolução de uma situação problema, tá? E na maioria das vezes, dá para se resolver com regra de 3. Na Química dá para se resolver com regra de 3, tá bom? E a última questão fala sobre radioatividade, fala sobre meia-vida, que é um assunto muito cotado para cair esse ano, porque fazem 30 anos do pior acidente radioativo que foi lá em Chernobyl, tá? Muito bem, então desejo a todos uma boa aula, tá? Fica até o final, no final curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos, e se tiver alguma dúvida, ó, joga lá no Face ou no Twitter, #NoEnemBR, e eu vou ter o prazer de tirar sua dúvida, tá bom? Então vamos para a primeira questão, sem perder tempo. A primeira questão fala sobre cálculo de concentrações de soluções. Todo vestibular do Enem tem uma questãozinha falando sobre isso, tá? Questão bem simples, mas o aluno fica um pouco assustado, né? Quando vê tanta informação assim. Muito bem. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular, ou seja, dentro dos vasos, e dissolvida exclusivamente no plasma. Isso é uma informação importante, tá? Ficam dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume, ou seja, de todo o volume sanguíneo, 60% é do plasma, 40% é do restante, hemoglobinas, linfócitos, leucócitos e etc. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, na forma de solução aquosa, ou seja, ela vai estar dissolvida na água. Olha, toda solução trabalha-se com o conceito de concentração, tá? E aí ele fala que a concentração é de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Muito bem. Vamos para a lousa? Questão 1. Só para a gente organizar nossas ideias aqui, ó. Questão 1 fala de um remédio, né? Pessoal que sonha em ser farmacêutico, né? Se formar em farmácia, medicina, né? Essa ideia do remédio, desse cálculo de concentração é importante, né? Muito bem, ele fala que tem um indivíduo e esse indivíduo tem 5 litros de sangue. Indivíduo. E tem 5 litros de sangue. Sendo que a questão deixou claro que 60% do volume sanguíneo é de plasma, tá? Então, eu vou calcular o volume de plasma, que vai ser 60 sobre 100 de 5 litros.
Você vai ter 0 com 0. 6 vezes 5 dá 30, 30 por 10 dá 3. Então você tem um volume de plasma de 3 litros, tá? Então você vai trabalhar com esse volume, não é com 5 litros, é com 3. Porque a questão diz que o remédio fica dissolvido exclusivamente no plasma. E você só tem 60% daquele total de sangue de plasma para trabalhar. Então o que você vai fazer? A questão disse que o remédio tem que ter uma concentração de 1 miligrama por litro e no máximo 4 miligramas por litro. E a questão que você calcule a quantidade do volume daquele remédio que vai ser utilizado para atingir o máximo, tá? Não pode passar daquela concentração, porque senão vai acontecer a hemorragia. Ao invés de evitar a hemorragia, vai forçar a hemorragia. Então, a concentração no sangue, né, a concentração na verdade, a concentração do remédio no plasma tem que ser de 4 miligramas por litro. 4 miligramas por litro, tá? Como no meu indivíduo adulto de 5 litros de sangue existem 3 litros de plasma, quanto de massa de remédio eu vou poder acrescentar na veia desse indivíduo, né? Então, você vai fazer uma pequena regra de 3. Ó, de remédio, eu posso dissolver 4 miligramas em 1 litro. Essa é a concentração. Cada litro de plasma tem que ter 4 miligramas de remédio dissolvido. Então, quanto de remédio eu posso dissolver naqueles 3 litros de plasma? Né? Se você fizer uma regra de 3, você pode cortar litro com litro, você faz aqui o meu pelos extremos, e o seu resultado vai ser de 12 miligramas. Essa é a quantidade de remédio que você vai injetar na veia desse indivíduo. Acontece que o remédio tem uma concentração de 3 miligramas por mililitro. Então, quantos mililitros eu vou ter que usar? Você vai para uma última regra de 3. Você tem 3 miligramas para cada 1 mililitro da solução. Então, para adicionar lá, para conseguir introduzir 12 miligramas desse remédio no sangue, lá no plasma, eu vou precisar de quanto desse volume? Vou chamar de Y. Você vai fazer aqui, ó, você pode cortar miligrama com miligrama e vai fazer o meu pelos extremos, né? De maneira que você vai ter 3Y igual a 12 ml, né? Porque 12 vezes 1 ml dá 12 ml. E você pode aqui simplificar, me dando um volume total de 4 ml, mililitros. Então, o item dessa questão é o item D. Item D de dado. Então, é simples, ó. Indivíduo, total de 5 litros, calcula a porcentagem de plasma, me dá um volume de 6 litros, desculpa, de 3 litros. E aí, utilizando a concentração do remédio, eu vou ver o quanto eu posso adicionar naqueles 3 litros de plasma, né? Aqui está dizendo que eu tenho 4 miligramas por litro de plasma. Então, naqueles 3 litros eu posso injetar até 12 miligramas de remédio. E como aquele remédio é ministrado com a concentração de 3 miligramas para cada ml, vão ser necessários 4 mililitros para poder adicionar um total de 12 miligramas, tá? Então, questãozinha fácil, você dividiu em 3 partes, né? Depois você aplica aqui uma regra de 3 e, por último, uma outra regra de 3. 3 passos você resolve essa questão. Questão que parece difícil, mas ela é muito tranquila, né? E pode esperar que todo vestibular sempre cai uma questão parecida. Sempre cai, tá? Muito cotado para cair. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, já sabe, joga lá, hashtag no EnemBR, no Twitter, no Facebook. No final da aula eu vou ter o prazer de tirar a tua dúvida. Beleza? Podemos ir para a próxima?